Boa tarde para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde. É um prazer sempre, muito grande voltar ao Grupo Espírita Fabiano. E hoje, a pedido para que a gente pudesse utilizar algum tema da nossa codificação espírita, E quando me deixam, fazer essa escolha, eu nem deixo mentor nenhum participar, Eu já pego logo o tema que eu amo, Que é a lei de amor. E ela está no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. É um capítulo aí que o nosso codificador colocou lá como tema maior o amor ao próximo, O amar ao próximo como a si mesmo. Mas o nosso tema de hoje, o nosso item é a lei de amor. Toda vez que a gente estuda a doutrina espírita e estamos diante, desse termo lei, como é que a gente pode compreender essa lei, Que eles falam de tantas leis e todos nós sabemos que são leis divinas. Mas esse termo lei, por que os próprios espíritos usam esse termo? Porque é algo que ninguém pode fugir. Se alguém foge, por algum tempo, vai chegar um tempo que vai seguir a lei de amor, Então essa lei é uma norma. Ninguém foge das normas, não é isso? Quando foge, várias vezes vai ser corrigido. Na visão aqui da Terra, ou dentro da lei terrena, vai ser preso, vai ser coagido. E na lei divina não fica muito longe disso, Quando a gente erra, vamos ter que corrigir, vamos ter que espiar, Vamos ter que fazer variadas coisas, Então, essa lei é uma norma, que a gente precisa aprender a seguir. Mas o nosso querido codificador coloca como título, inspirado lá pelos benfeitores, com certeza, como a lei de amor. Como é que a gente compreende esse amor? Jesus mesmo, nesse tempo todo do nosso contato com ele, ninguém nunca viu Jesus definindo o que é o amor. Ele fala de um mandamento maior, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas alguma vez Jesus colocou, estou definindo o amor, Os evangelistas, aqueles anotadores do evangelho, eles falam que Jesus definiu certa feita o amor? Nunca, Jesus nunca teve essa pretensão. Mas dentro da língua portuguesa nós vamos encontrando significado. E aí a gente encontra que amor é uma grande afeição. Quase todo mundo vai concordar, com esse ensinamento. Quando eu digo que eu sinto amor por alguém ou por alguma coisa, não é isso? Eu tenho essa grande afeição. Ao mesmo tempo, uma afinidade. Pessoas que sofrem, de uma afinidade, que passam por uma afinidade, começam a perceber, algo assim muito positivo e que a gente chama, de amor. Fazer o bem. Será que alguém faz o bem porque sente ódio? É estranho, Alguém faz o bem porque sente a indiferença? É também estranho. Então eu faço o bem porque eu estou sentindo amor. Disposição do afeto. Eu quero sentir. Eu me decido sentir e me coloco à disposição. E nós sabemos, na visão espírita, que cada vez mais que nós nos colocamos à disposição de Deus, de Jesus, desses amigos espirituais, de Fabiano de Cristo, cada vez mais a gente entra, nessa sintonia de amor. Grande dedicação ou cuidado. Alguém se dedica, a alguém, a alguma coisa, porque está sentindo algo negativo? Quase sempre não, Então a gente está se dedicando porque a gente está começando a sentir esse amor. Cuidamos de alguém, cuidamos de uma obra espírita, cuidamos de uma obra social,
cuidamos dos livros, né, que a gente estuda, ou até que é mesmo ou alguns, né, que a gente escreve. Por quê? Porque a gente está começando a sentir esse amor, né? Esse amor que vem de Deus. Então a gente começa a prática desse amor. No Evangelho, segundo o Espiritismo, né, capítulo 11, nós temos então a lei de amor. E nós temos aquela primeira palavra do Espírito Lázaro. E ele começa falando algo muito, né, primordial para nós. Ele fala assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos que são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, toda vez que nós, né, praticamos um ato de amor, praticamos alguma atividade, alguma técnica, né, de cuidado ou de dedicação, nós estamos seguindo propriamente a doutrina de Jesus, que ela é resumida no amor. Mahatma Gandhi, certa feita, disse, né, poderia jogar quase tudo fora, né, de livros, ensinamentos, até da própria Bíblia, mas que não jogasse fora o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, onde cada um de nós percebe, né, esse sentimento chamado amor de forma assim muito simples e de forma muito prática, né? O Albert Einstein também falava a mesma coisa, né, dessa grande excelência do Sermão da Montanha. Então, são homens que, mesmo não sendo propriamente cristãos, né, eles começaram a perceber a excelência de Jesus e aquilo que mais ele trouxe na sua mensagem, que é o amor. Aí tem aquela citação clássica, né, de Lázaro, que vários espíritas, né, decoraram, né? E ele fala assim: em sua origem, o homem só tem instinto. Superamos os nossos instintos já? Não. E por que não? Porque nós ainda temos um lado primitivo. Estava agora ali a senhora, ela passou, entre aspas, né, o termo às vezes é forte, entre aspas, agora passou por um golpe ali no banco ali, né, no centro ali do Meia. E ela estava falando: se eu vejo aquele homem na rua, daqui a pouco, ou mais tarde, ou no outro dia, eu avanço nele. Olha só o instinto. Uma senhora de 70 anos, ela vai brigar com um homem, né? Com uma menor idade e com mais força. Mas por que ela vai brigar? Porque ela teve uma perda financeira. E aí o instinto de sobrevivência, os mecanismos de sobrevivência, eles falam mais alto. Então todos nós temos um passado, né, primitivo, que ainda está em nós. Então a gente não conseguiu ainda se libertar muito desses instintos. Temos ainda, né, variadas áreas, né, da nossa ciência que fortificam, né, e indicam: não, você tem que usar o seu instinto, você tem que se defender, você tem que atacar, né? Então nós vemos ainda, né, que esses instintos fazem parte até da nossa cultura, infelizmente. Quando mais avançado e corrompido, diz o Lázaro, só tem sensações. Tem muito espírita aí que não compreende bem quais são essas sensações. Então, quando nós começamos a superar os instintos, vem as sensações. Eu começo a sentir um pouquinho melhor a vida, e aí começam as minhas emoções básicas. Quais são as nossas emoções básicas? Raiva, medo, ira, inveja, amor. E por que emoções básicas? A gente sente rapidamente e daqui a pouco aquilo some ou se dissolve, né, melhor dizendo. E aí depois o Lázaro diz: quando instruído e depurado, tem sentimentos. Por que sentimentos? Porque eles começam a durar em nós.
ouvimos na desobsessão, em várias casas espíritas, né? O espírito chegar e dizer o quê? Na visão dele, né? Estou há 30 anos perturbando essa pessoa. Já que o tempo no mundo espiritual é outro, deve ser muito mais tempo do que isso. Mas ele acha que, né? De que são só 30 anos. Então, 30 anos no ódio, 20 anos na mágoa, 10 anos no ciúme, e a pessoa não se dá conta que ela está paralisada no tempo. E a gente olha para a vida na Terra, nós somos diferentes disso? Não. Né? Os espíritas sentem os seus sentimentos negativos, né? Porque não foi a gente pisar aqui no Fabiano, né? Aí que todo mundo ficou perfeito, foi? Não. Então a gente começa a prática, né, do amor, começa esse estudo espírita para se melhorar, mas não é de uma hora para outra, né? Outro dia eu estava falando sobre a vida do Divaldo Franco, né? E aí eu falei, gente, o Divaldo sendo missionário, a irmã dele, né, que ele amava tanto, foi uma suicida. Então isso não, né, vamos dizer assim, isso não corta, isso não tira o espírita das suas dores. Mas o que nós temos? Nós temos a compreensão, né? O Divaldo, ele nem sente falta dela, né? Por quê? Porque ele tem uma visão ampliada, até mediúnica, que ele nem sofre. Mas a gente vê o quê? Vários níveis, né? De compreensão mediante as perdas, mesmo entre os espíritas, né? E perdas entre aspas, né? Porque não existe a perda, mas como tem a perda física, né? A morte física existe, a gente ainda usa esse termo. Então a gente vai passando, né, dos instintos para as sensações, para os sentimentos. E aí o Lázaro frisa: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Todo mundo acho que já ouviu alguém, né, que disse assim: eu nunca amei nessa vida. Todo mundo ouviu? Aí eu pergunto, né, pra pessoa: o porquê que você tem essa certeza que você nunca amou? Ah, porque o meu coração ele não bateu forte. Olha só. Ah, porque eu não me dediquei àquela pessoa. Ah, porque eu não cuido de ninguém. Então, mediante isso eu acho, né, eu tenho essa percepção de que eu nunca amei. E será que o amor que a gente diz que sente é tudo isso? O coração ele bate mais forte, começamos a cuidar de alguém, a se dedicar, ou cuidamos de alguma obra. Será que é isso? Então é sempre, né, aprendizado, né, essa prática do amor. O que nós temos, né, muito consciente é que o amor é o contrário da indiferença. Então, se eu estou indiferente a alguém, a alguma coisa, eu não estou amando. Então, se eu começo a ter um certo interesse afetivo por alguém ou por alguma obra, é porque eu estou começando a sentir o amor. Aí ele fala, né, o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, quando cada um de nós começa a prática do amor, começa a adoçar os seus sentimentos. Será que nós andamos amargos? Fulano é amargo. Ih, aquele companheiro lá da casa espírita é tão amargo. Aquele meu chefe. Ih, a minha mãe também anda tão amarga, né? E por que a gente não consegue adoçar? Não é isso? Adoce os seus sentimentos. Eu falei aqui há pouco tempo, né, que o Chico Xavier, ele tinha uma prática interessantíssima. Ele beijava a mão de todo mundo. Ele nem conhecia a pessoa, né? Primeira vez que ele via, ele beijava a mão. Por que isso? Porque ele, como missionário, mesmo ele não se achando, né, missionário, ele tinha essa preocupação de adoçar a vida do outro. E quando alguém beija as nossas mãos com sentimento, e o Chico fazia isso, né, ele começava a tirar a pessoa daquela sintonia, né, amarga,
ou negativa, né? E nós podemos arrumar uma forma de nos tirarmos dessa amargura, né? Ou desse amargor e também tirar o outro disso. Aí diz o Lázaro: não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Sentimos esse amor como esse sol interior? Tem pessoas que falam assim, né? E quando chove, eu sinto uma tristeza, a minha depressão piora, a minha vida fica o caos. Só porque choveu, né? Aí o dia ficou cinzento. Se eu sinto amor, o amor é esse sol interior que vai clarear a minha vida, que vai clarear a vida até do meu próximo. Mas nós, né, somos ainda muito influenciáveis, né? Qualquer coisinha pode perturbar a nossa vida ou pode motivar a nossa vida. Então Lázaro, ele chega falando para nós o quê? Que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Quando cada um de nós começou a prática do bem, fora da casa espírita ou até na casa espírita, percebemos isso? A nossa personalidade ficando em segundo plano. Às vezes uns percebem, outros não. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar à frente, eu tenho que assinar, eu tenho que aparecer. Olha só. Então a gente vê que não tem amor, né? É qualquer outro sentimento, mas não é amor. Mas quando é amor, como disse o Lázaro, é a fusão dos seres, né? Por isso que a doutrina espírita, ela foi codificada por um homem e mais uma equipe, né, de encarnados, e vários espíritos benfeitores deram as suas mensagens. Espiritismo, ele veio à tona por causa apenas de um homem? Não, né? E se não fosse Kardec, ia ser Leon Denis. Se não fosse Leon Denis, ia ser Bezerra de Menezes. Se não fosse Bezerra de Menezes, ia ser Caíba Schutel. E se não fosse esses espíritos, né, que fazem parte da nossa codificação, seriam outros, porque isso não é obra de um homem, né? Isso é obra do amor, é uma obra de Deus. Então tanto faz ser hoje aqui o Carlos Assis, o palestrante, amanhã ser o Gerson Monteiro, amanhã ser a Maria, pode ser qualquer pessoa, desde que tenha um certo conhecimento. Porque a doutrina espírita não tem dono, né? Não tem chefe. Então a gente tira a personalidade e começa, né, a sentir essa fusão dos seres. Isso é muito importante. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Estamos assim já? Servimos mesmo ao nosso próximo? Tem muita pessoa que entra muda na casa espírita e sai muda, né? Então, eu nem sei se ela se ajuda, mas ajudar o próximo, ela não ajuda, né? Então a gente tem que começar a perceber que trabalhar na seara de Jesus é participar, é interagir, é amar, né, a todas as pessoas. Mas isso é um esforço para nós, sem sombra de dúvida. Mas esse é o convite do Lázaro: amar aqueles que sofrem, amar os miseráveis da alma. Vamos amar. Vamos tornar os nossos pés ligeiros. Vamos viver transportado de nós mesmos. E quanta gente está tenso,
está para baixo, a gente está na nossa personalidade, no nosso ego, né? Eu tenho que aparecer, né? Então não é a prática cristã, né? Da caridade. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Sentimos isso? Que amor é uma divina palavra? Quem é que já teve a oportunidade de ter dito para alguém, né, aquela frase, né, sensacional: eu te amo, mas de dentro para fora, né? E aí a gente vê o quanto a pessoa se modifica, né? Às vezes ela fica sem jeito, às vezes ela fica, né, trêmula, mas dentro dela surge uma esperança, surge uma força interior, né? Surge uma grande motivação, porque tem alguém que está torcendo a beça por ela e que sente algo muito forte por ela. O Drummond diz, né, que quando nós nascemos, tinha uma torcida vibrando por nós. E hoje, na visão espírita, a gente sabe, né, quantos espíritos vibram para nós e por nós. Então, quando eu amo alguém, e esse amor não é só de relação a dois, né, casamento, namoro, pode ser o amor amizade, pode ser o amor caridade, pode ser o amor carinho, o quanto a vida ela vai se tornando mais doce, né? O quanto a gente vai evoluindo de forma muito mais suave. O Espiritismo, diz o Lázaro, a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Será que hoje tem alguém aqui que está sofrendo, entre aspas, né, de uma perda de um ente querido? E quando a gente começa a perceber que não tem perda, que nada acabou, e quando a gente lê na própria codificação espírita, né, que quando existe amor, não existe separação. E para quem tem essa percepção, né, é algo assim esplêndido. Só passou para o outro lado. E o outro lado, às vezes, nem tem porta, e nem tem janela, e nem tem distância. O outro lado é aqui, do nosso lado. Só que agora de forma imaterial, etérea, energia quintessencial. Mas aquela pessoa que teve um corpo físico na Terra, e que foi o seu amor, e que foi o seu pai, que foi o seu filho, né, que foi a sua mãe, que foi um grande amigo, vive de forma quase que idêntica aqui na Terra. Quando a gente começa a ter essa certeza, né, e quando vários médiuns em pleno, né, ano que nós estamos começando agora a viver, recebem mensagens desses entes amados, relembrando aquele correio do amor, aquele correio fraterno que Chico Xavier fez por tantos anos, nos faz conhecer, né, a primeira palavra desse alfabeto divino, o amor, e a segunda palavra que diz Lázaro, né, a reencarnação. Eu tenho feito há uns 2 anos, mais ou menos, é um trabalho dentro, né, do lar de Frei Luiz. E um dos meus contatos é uma pessoa conhecida, né, da mídia, é a Cissa Guimarães. E a Cissa, né, teve aí a passagem aí do filho dela, né, essa perda, entre aspas, né, mas a volta para o mundo espiritual, e o quanto ela sente falta desse filho.
o quanto ela sente saudade, né? Só que ela começou, né, nessa perda, ela teve um ganho, né? E ela começou esse programa sobre a fé. E quantos espíritas, né, e no próprio lar de Frei Luiz, ela tem ouvido, né, palestrantes aí do meio espírita, médiuns renomados, né? E há pouco tempo, né, ela ao mesmo tempo ela sorri, se desgrata por tudo isso, né? Mas ela sofre, né? Sente falta, sente saudade, fica triste, né? Nos abraça muito, né? Ela é muito carinhosa. Ao mesmo tempo, né, ela está pesquisando sobre a fé, sobre as curas, né? E agora há pouco tempo ela teve uma ida, né, no programa da Xuxa, quem viu, né? E uma canção, né, que foi lá cantada, fala justamente sobre o amor, né? A música se chama Caminhos de Sol. Todo mundo conhece? É da Zizi Posse. E o quanto ela chorou ouvindo a letra dessa música, né? E que diz assim, é uma letra aí da própria, né, Zizi Posse: sem você a vida pode parecer um porto além de mim, coração sangrando, caminhos de sol no fim. Olha como tudo tem a ver, né, com a mensagem espírita, né? Várias vezes a gente sofre de amor, sofre com essa saudade, com essa certa distância, mas no final a luz está nos iluminando, né? O caminho do sol, o caminho da luz, né? Os amigos espirituais, eles nos iluminam sempre. Te amo e o tempo não varreu isso de mim, por isso estou partido e tão forte assim. As mães falam muito sobre isso, né? Quando o filho, né? Claro, né? O filho, né, que é mais jovem do que ela, parte às vezes de forma abrupta ou de forma até tranquila, o coração parece partido, né? Há uma dor no coração. E ela então ela termina dizendo assim: o amor fez parte de tudo que nos guiou, na inocência cega, no risco das palavras e até no risco da palavra amor. É muito interessante, né, a vida. Quando a gente está na infância, né, a gente começa a ouvir e a sentir esse amor e acha, né, vai ser lindo, né, vai ser esplêndido, vai ser mágico. Mas quando a gente começa a se relacionar propriamente, né, na fase já da juventude ou até já na madureza, a gente vê quantas coisas a gente passa, né, até nas nossas relações que a gente diz, né, amorosas, e às vezes nem tem amor. Mas quantas que a gente, né, já viveu e vive, que nós já sentimos um pouquinho de repente desse amor, ou até muito amor, né? E é muito bom a gente estar aprendendo. O Lázaro ainda nos diz que a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então a gente já pode sufocar os instintos, começar a deixá-los de lado, viver as sensações e os sentimentos e tocar o ponto delicado do sentimento que ele próprio diz que é o amor. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, quantas vezes a pessoa fala assim, né? Até aqui, né, no atendimento fraterno, eu quero superar aquele meu vício
mas eu não consigo. Parece que está entranhado em mim. Quero superar aquele comportamento negativo e parece que, né, que eu estou habituado, né, acostumado com aquilo. Então, às vezes, é ainda os instintos, né, que são impensados, que são automáticos, que ainda a gente está trazendo de outras épocas. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Estamos vendo muitas flores no campo do nosso espírito. As flores do amor, da caridade, da amizade, da humildade. Ou estamos vendo vários espinhos. O espinho do ódio, do ciúme, da intriga, do orgulho. Como é que a gente está vendo o campo do nosso espírito? Cada um de nós precisa cuidar melhor desse campo. Então Lázaro diz, né? O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, toda vez que a gente se predispõe a amar, começamos a sentir também alegria. O que é essa qualidade da alma, hein? Alegria. Estado de contentamento, estado de satisfação interior e exterior, aquela facilidade para sorrir para a vida, mesmo ainda vivendo contratempo. Então, é o nosso trabalho cuidar do campo do nosso espírito, fazer germinar, fazer florescer essas flores das qualidades da alma e ir podando, né, e ir dissolvendo esses espinhos, né, das nossas imperfeições da alma. Aí, depois dessa fala, né, depois desses ensinamentos, dessas orientações do nosso Lázaro, nós temos o espírito Fenelon, né, dizendo assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, a pessoa, infelizmente, né, ela só não ama quando ela não quer. Porque o amor, ele já está em nós, como uma sementinha. Quando a gente começa a fazer germinar esse amor, a fazer ele ganhar movimento, tudo começa a acontecer na nossa vida. Tem pessoas que falam assim: eu tô sem emprego. Milhões, né? Mas aí, por que então que ela não arruma trabalho? Né? Emprego envolve dinheiro, né? Trabalho, variadas vezes, pode ser voluntário. E aí, nessa prática do trabalho, quantas coisas surgem para nós sem a gente ter o interesse, sempre surge alguma coisa. Ah, não, mas eu não vou trabalhar de graça. A gente ouve isso, né? Não, eu não vou trabalhar de graça. Então, a gente começa a perceber que o amor está em nós, mas as nossas imposições, o nosso ego, né, deseja muitas coisas. E variadas vezes, né, o ego quer e o espírito não. E Deus, ele não está aqui, né, para cumprir o nosso querer. Deus nos ajuda para que cheguem para nós tudo aquilo que é necessário. Então, variadas vezes, a gente precisa olhar mais para dentro e perceber esse amor e colocá-lo em prática. É fato, diz Fenelon, que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer
viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Eu já fiz um trabalho em vários presídios, né? E quantas vezes aquele irmão fala assim: nos meus filhos ninguém toca. E aí eu perguntava, né? Mas como assim? Não, doutor, eles são protegidos. Ninguém toca neles, não. E aí quantas vezes eu falava pra eles: né? Mas os filhos dos outros aí vocês não pensam, né? Aí eles ficavam, né, meditando. Aí eu falava: não, doutor, não, mas às vezes é a necessidade, olha só. Mas é filho de outra pessoa, né? Então o seu você protege, né? Aí ninguém gosta. E os filhos dos outros? Aí tinha uns que falavam: não, com criança a gente não mexe. É verdade, né? Com jovem a gente não mexe, e outros não, né? Porque a gente sabe, né? Tem aí uma variedade nesse meio, né? Então às vezes a gente fica, né, protegendo os nossos, achando que é amor. E quando é alguém que não faz parte aí da nossa relação, né, ou que não é íntimo nosso, a gente não tá nem aí. Então vemos o quanto esse amor precisa ser construído, precisa ser melhorado, né? É um amor ainda egoísta na visão de muitos espíritos. Para Joana de Ângeles, a gente vive um amor muito infantil ainda, um amor com sentimento de posse, com sentimento de ciúme, né? Com muito apego. É um amor muito infantil que ela diz na obra Amor Imbatível Amor. Diz ainda o Fênelon: a um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. E não é verdade? Tem muitos companheiros que tratam, né, aquele cachorrinho, né, de estimação como se fosse uma pessoa, né? Sempre limpo, ele vai ao veterinário sempre cheirosinho, né? Já tem outros que tem planta, né? E cuidam da planta, deixam ela, né, maravilhosa. Mas às vezes não tem a sensibilidade de cuidar do próximo, de ter uma boa relação familiar, de ser um bom ouvinte para um companheiro depressivo, de passar um calor humano para aquele companheiro obsidiado, não é assim? Mas trata bem a planta, já é alguma coisa. Trata bem aquele cachorrinho, já é algo muito, né, especial. Mas nós precisamos tratar também bem o nosso próximo, né? É ele que está na nossa convivência propriamente, esperando algo de nós. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. O Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz, né? E ele se engloba. Aí nós falamos: meu Deus, o Emmanuel, ele se englobou nessa frase. Ele diz assim: todos nós estamos doentes. Ele falou todos nós, ele está envolvido, né? Aí você falou: mas ele não é um espírito maior? É um espírito que já tem muita atividade, né?
O Emmanuel nunca disse que ele era um espírito, né, superior ou até puro, né? Ele nunca disse isso. Ele só foi mentor do Chico, então ele tem uma certa evolução, né? Aí tem essa frase que ele diz: todos nós estamos doentes. E aí quando a gente olha para a lei de amor, será que eu estou praticando o amor? Será que eu não estou praticando o amor? A gente vê o egoísmo presente. Como é que eu vou amar sendo egoísta? A pessoa, quando tem um câncer, né, no corpo físico, ela faz quimioterapia, né? E quase sempre ela corre lá pro INCA. O Emmanuel diz que egoísmo é o câncer da alma. Quando eu estou egoísta, eu corro também pro INCA? Não, né? Porque eles não vão ajudar nessa área. Então eu tenho que buscar o médico dos médicos, Jesus, porque ele sabe fazer muito bem a quimioterapia do amor. E aí quando eu me predisponho a seguir esse tratamento, eu começo a trocar o egoísmo, eu começo a trocar o outro câncer da alma, como diz o Emmanuel, né? Que é o velho orgulho, por sentimentos mais positivos. Eu começo a dissolver essa metástase que está no meu comportamento. Mas para isso é preciso querer abrir a mente, abrir o coração, querer ser tratado pelo Mestre Jesus, né? E para os mais econômicos, né? Jesus é o médico dos médicos e ele não cobra consulta. Então a gente não vai pagar nada, né? Mas a pessoa não quer se tratar. Não, eu estou bem. Não, eu estou ótimo. Não, eu estou forte. Né? Ele não precisa de ajuda. Então nós estamos percebendo, né, com o nosso querido Fenelon, que é preciso superar sentimentos negativos, e ele frisa muito, né, o egoísmo, para a gente começar a prática do amor. Então vamos nos reformarmos intimamente. Isso é muito primordial. Aí ele diz: há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Só da gente pensar, né? E eu posso agora desencarnar e a minha namorada ou a minha esposa conhecer uma outra pessoa e seguir a sua vida. E se eu tiver a oportunidade de ver, né, do outro lado, eu vou sentir um ciúme, né, daqueles do tamanho de um bonde. Como é que eu vou ficar? Então olha o nosso egoísmo, o nosso sentimento de posse. Então como é que a gente está amando, né, de forma tão divina com esses sentimentos negativos? Nós não estamos amando. Olha só a dica: amar aos vossos irmãos indistintamente. Até a mãe, né? E a mãe às vezes fica danada, né? Quando ela ouve isso. Até a mãe não ama os filhos da mesma forma. Não fale isso pra mim. Não é assim que a gente ouve? Eu amo todos iguais. Não ama, né? E por quê? Porque existem as afinidades, as antipatias, as simpatias. Ela pode amar a todos eles, mas cada um de uma forma. Vai ter aquele que é mais chegado, vai ter aquele que é mais seguro, vai ter aquele que ajuda mais, vai ter aquele que é totalmente introvertido e raramente ajuda em alguma coisa. Então isso existe. E a lei da reencarnação explica isso. Eu amo igualzinho.
Aí umas falam assim, que pecado falar isso sobre as mães, né? E a gente vê isso na vida prática, né? E quem não percebe ainda, que possa estudar o Espiritismo, né? Para que possa tirar esse véu de Ísis, né? E ver a vida como ela é. Estamos chegando aqui no finalzinho e o Fenelon fala, né, que os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Me gera um grande incômodo quando eu ouço o espírita falar assim: a felicidade não é deste mundo. O espírita ainda não compreendeu, né, a fala de Jesus. Jesus, o que ele quis mostrar para nós, Jesus? Que a felicidade verdadeira, né, raramente ela vai, né, caber nesse mundo. Por quê? Pelo nosso nível espiritual, que é ainda pequeno. É só isso. Mas ele não quer que a gente fique esperando as próximas existências para a gente ser feliz, não. Ele quer que cada um seja feliz agora, da forma que puder. Mas se eu vou cada vez mais tirando o foco da matéria, tirando o foco do lucro, tirando o foco, né, do poder, e começo a melhorar, né, a forma da minha felicidade, o meu jeito de ser feliz, eu vou chegando mais próximo dessa felicidade verdadeira. Não dá pra gente servir a Deus e a Mamon, não é isso? Então eu não vou mais trabalhar materialmente. Não é isso, né? É não ter o foco no lucro, né? Tá sempre querendo lucrar em cima de tudo. É você aproveitar a reencarnação, né? O dinheiro é uma consequência do trabalho material. Mas tem pessoas que ficam presas naquilo, né? Cada hora quer mais. Então, a felicidade verdadeira está trabalhando para ela. Mas vamos começar a melhorar a nossa raça, melhorar a nossa vida no corpo físico e começar a ser feliz agora. Parar de ficar adiando a felicidade. E aí ele vai buscar, né, a regra dourada. Qual é a regra dourada? Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário todo o bem que vos esteja ao alcance fazer. Certa feita, um companheiro espírita aqui do Rio de Janeiro foi para uma seleção numa grande empresa. E ele, certa feita, tinha feito aí uma crítica para um espírita, né? E aí ele passou em todas as fases, né, da seleção, e quando chegou na última fase, quem é que era o seu avaliador? Aquele espírita. Aí ele já julgou, né? Ele vai me reprovar só porque eu fiz aquela crítica para ele. E aquele irmão, né, com muita felicidade, aprovou aquele companheiro. Mas ele falou para ele: aprovei porque você era um ótimo profissional. Mas eu sabia que você estava com medo, porque você achou que eu ia misturar as coisas. Nem aquela crítica você conseguiu propriamente, né, me perturbar. Eu só não percebi fundamento naquela crítica sua como espírita para mim. Mas esquece isso. Você é um ótimo profissional e você está já dentro aqui da empresa. Aí ele relaxou. Então, nós precisamos fazer aos outros, né, o que nós queremos que os outros nos façam. Às vezes a crítica negativa, a imposição, né, não são muito válidas. Vamos procurar avaliar, analisar a prática do amor nas nossas vidas. Joana de Ângeles diz que o amor é portador da magia renovadora. Ele tudo apaga e tudo consome. Muita paz para todos. Que o nosso querido Jesus continue fortificando o Grupo Espírita Fabiano, nossos companheiros Alberto, Marco, né, que estão à frente,
a nossa querida Maria e a todos que fazem parte dessa equipe de amor do Grupo Espírita Fabiano. Muita paz para todos.